Boas, aluno. Professor Everton aqui com mais um vídeo aula para vocês. Esse vídeo especial é para a turma do nono ano e é um complemento do primeiro vídeo que eu postei e também é o mesmo conteúdo que eu estou passando para o oitavo. Por isso que eu não gravei um vídeo separado para o nono ano com tudo, senão vai ficar uma coisa repetida, ok? Então esse conteúdo também refere-se à matemática, a matemática do dia 15 até o dia 19. Então, lembro que no primeiro vídeo que eu postei, eu sei que lá estava escrito só o oitavo ano FGH, eu peço desculpa, era para ter botado também nono ano FGH. Os próximos vídeos eu vou ter esse cuidado para saber quando um vídeo pode ser comum para as duas turmas ou quando o vídeo é exclusivo para uma turma, ok? Mas aquele vídeo que está escrito só, né, na tela oitavo FGH também serve para o nono FGH, ok? Então, no primeiro vídeo que eu postei, eu falei de números naturais, números inteiros e números racionais. E esse é o link aí do vídeo postado no canal do YouTube que eu abri exclusivamente para guardar essas videoaulas para vocês. Nesse videoaula aqui, como eu falei, exclusivo para o nono ano, eu estarei falando de números irracionais e números reais. Então vamos lá. Números irracionais. Os números irracionais são números decimais, infinitos e não periódicos, e não podem ser representados por meio de fração irredutível. Ok? Então, essa é uma definição dos números irracionais. Tá? Mas, antes de falar um pouquinho mais, eu vou lembrar o que é parte periódica, ou seja, o que é uma dízima periódica e por que números racionais não têm dízima periódica. Então, diferente dos números irracionais, as dízimas periódicas são números racionais, ou seja, uma dízima periódica pode ser escrita na forma de fração, ok? A parte decimal que compõe uma dízima periódica apresenta um período, ou seja, possui sempre a mesma sequência de repetição. Então, quando eu dividi o numerador pelo denominador, os números após a vírgula vai ter uma sequência. Vão ficar repetindo numa sequência. Para essa sequência repetida é que se chama período. Exemplo aqui, ó. 0,3333 é uma dízima periódica. Ela veio da divisão de 1 por 3, ou seja, da fração 1/3, vem a dízima periódica 0,3333. Foi chamada aquelas divisões não exatas. A gente, quando faz no sexto, quinto, quarto ano, né? Vamos lá, 5 dividido por 2, dá 2 no quociente, 2 vezes 2, 4. Aí vai para lá, 5 menos 4, 1. 1 não divide por 2, aí fechava a conta, né? A gente falava que era uma conta não exata, tá? Então, portanto, as dízimas periódicas não são irracionais, tá? E aqui eu estou aqui eu estou mostrando outros exemplos de dízima periódicas, tá? São exemplos de dízima periódicas simples. 0,343434, em que todo número à esquerda da vírgula é a parte inteira e todo número após a vírgula é a parte decimal. E para os números que se repetem após a vírgula, que é chamado de período, ok? Aí 1,22222. A parte inteira é 1 e o período é o número 2, tá? 234,193,193,193. A parte inteira é 234 e o período é igual a 193, ok? Todas essas dízimas periódicas, elas vêm da divisão entre dois números, entre o numerador e o denominador, tá? Já as dízimas periódicas compostas possuem apenas partes inteiras e, depois da vírgula, algarismos que não se repetem, além dos algarismos que se repetem, tá? Então, a única diferença entre dízima periódica simples e composta é essa. Uma composta, uma simples, logo após a vírgula, os números começam a ter uma sequência. Não importa quantos números sejam, tá? Mas eles sempre vão ter uma sequência. Por exemplo,
0,1234, 1234, 1234, 1234. Isso é uma dízima periódica simples. Agora, a composta é aquela que logo após a vírgula vão aparecer algarismos que não vão se repetir e depois começa a aparecer os algarismos que vão se repetir. Como esse exemplo aí, ó, 3,125555. Então, 3 é a parte inteira. O 12 é a parte não periódica, ou seja, é a parte que, embora esteja após a vírgula, ela não vai se repetir, mas e o 5 é a parte periódica, é a parte que vai se repetir. Ok? Então, aí estão outros mais dois exemplos aí, ó. 1,7863333, né? 1 a parte inteira. A parte não periódica é o 786 e a parte periódica é o 3. Ok? E o último exemplo aí. Bem, aqui é só uma revisão sobre fração geratriz, tá? Fração geratriz, desculpa, é a fração que dá origem à dízima periódica. Então, é o processo inverso. Você tem a dízima periódica e a partir dessa dízima periódica você descobre qual é a fração que deu origem a ela, tá? Então, esse esqueminha aí, gente, é um esqueminha simples, tá? Tem um jeito algébrico para fazer. Vocês viram no 8º ano, tá? Mas isso aí é só um esqueminha simples, só para vocês lembrarem, já que eu puxei o assunto de fração geratriz, tá? De dízima periódica, eu também só passar essa revisão para vocês, não custa nada. Então, olha só, se eu tenho uma dízima periódica, existe esse macetinho, entre aspas, para você descobrir a fração. Basta você pegar a parte inteira e o período e juntar. Quem é a parte inteira? 0. Quem é o período? 2. Então, é só o número 2. Subtrai da parte inteira. Quem é a parte inteira? É o 0. Ok? Dividido por 9. Tá? A cada algarismo que faz parte da parte periódica, representa um 9. Tá? Então, por exemplo, ali eu tenho o quê? 0,2222. Quantos algarismos aparecem na parte periódica? Apenas um. Então é um 9 ali. Imagina se fosse 23. Seria quanto? 23, 23, 23. Quantos algarismos aparecem na parte periódica? 2. Então seria 99. E assim sucessivamente. Então o esquema geral é: pega a parte inteira, une com o algarismo que se repete, ou algarismos que se repetem. Subtrai da parte inteira. Bota a barrinha da fração e no denominador a quantidade de algarismos que aparecem no período vai ser a quantidade de 9 que você vai colocar. Ou é 9, ou é 99, ou é 999 e assim sucessivamente. Ok? Então, 2/9 é a fração que origina a dízima periódica 0,2222 para todo sempre. Ok? E aí está um exemplo de uma fração geratriz de uma dízima periódica composta. É uma dízima periódica composta, tá bom? Em que, após a vírgula, antes dos números que se repetem, vão aparecer algarismos que vão aparecer apenas uma vez. Nesse caso aí, é apenas o 3. Então, qual é o processo? O processo é o mesmo, ó. Número que não se repete e o período, tá? Então, quem é o número que nunca mais vão se repetir? É o 6, o 3. Quem é o período? 7. Então, junta tudo isso num número só. 637. Subtrai dos números que não vão se repetir mais. Quem são os números que não vão se repetir? O 6 e o 3. Então, 63. Dividido por... O período é igual a 7, correto? Então, como só tem um número que vai ficar aparecendo para todo sempre, representa o quê? 9. Representa um 9. Ok? E a quantidade de algarismos que estão após a vírgula
mas não vão aparecer mais, representa a quantidade de zero que vocês vão colocar. Tudo bem? Então dá uma olhada nesse esqueminha, qualquer dúvida, é só vocês deixarem aí no comentário ou falar comigo que durante as aulas eu posso fazer mais uns exemplos ao vivo para vocês, não tem problema nenhum, tá? Mas é só uma revisão, só para puxar o gancho só. Bem, classificação dos números irracionais. Os números irracionais podem ser algébricos ou transcendentes. Um número vai ser algébrico quando ele satisfaz uma equação algébrica, tá? De coeficientes inteiros. E se não for algébrico, então é transcendente. Nossa, ficou meio confuso, né? Então vamos parte a parte. O que é ser algébrico? É ele ser raiz de uma equação. Vocês já viram no 7º ano, reviram no 8º ano, equação do primeiro grau, né? Por exemplo, x mais 1, tá? X mais 1 igual a 0. Qual é o objetivo disso? Descobrir qual é o número quando somado a 1 resulta em 0. Nesse caso, a resposta seria menos 1, tá? Mas, professor, como a gente observa que o número é irracional? Porque nós sabemos observar quando o número é natural, quando ele é inteiro e quando ele é racional. Irracional, tá? Bem, os números irracionais, tá? Tirando os transcendentes, geralmente não, tá? 100%, vamos dizer assim, 100%, 99,9% de vezes, eles sempre serão representados por números que não possuem raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, ou seja, raiz exata, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 3. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dá 3, né? Não existe. Existe o número que? Próximo. Nós vamos ver no próximo capítulo, quando formos falar de raiz, como se calcula os valores aproximados de raiz de número que não é exata. Tá? Então a gente vai saber qual é o número aproximado da raiz quadrada de 2, qual é o número aproximado da raiz quadrada de 3, 5, 7. É um processo totalmente cálculo numérico, a gente vai usar a calculadora para isso, mas não se preocupem que geralmente isso não é pedido em prova. Calcule a raiz quadrada de 15, o valor próximo, que é uma conta chata de se fazer. Mas um jeito de você identificar quando o número é irracional é só você observar se esse número não possui raiz exata, tá? Eu não vou ficar falando só raiz quadrada para não confundir. Porque pode ser raiz cúbica, raiz quarta, tá? Raiz centésima, tudo bem? Então, por exemplo, para essa equação aí, x² menos 2 igual a 0, a única resposta é qual é o número que elevado ao quadrado subtraído de 2 dá 0? É o raiz quadrada de 2, tá? Mas aí no próximo capítulo nós vamos ver o porquê que a raiz quadrada de 2 é exatamente a resposta para esse problema, tá? Então esse aqui é só o que eu acabei de falar, só um jeito de vocês identificarem, bem? Bem, agora eu quero falar dos números transcendentes, tá? Números transcendentes são números que aparecem a partir de uma relação entre duas grandezas, entre duas grandezas. Por exemplo, um número famoso é o número π, tá? É um número irracional transcendente, tá? Seu número π é 3,141592 e esse reticência significa que não tem fim. E lembra que eu falei que no início os números irracionais possuem a parte decimal não periódica? Perceba aí, após a vírgula não tem um período. Os números começam a aparecer, né, através da divisão e nunca vão se repetir, não vai ter uma sequência, tá? E até hoje ninguém descobriu se o número π tem fim, tudo bem? Eu não lembro quantas casas. Existe até campeonato mundial para quem decora a maioria os números pós a vírgula, tá? Eu não lembro quem foi o último campeão, já tem um tempo já que eu li essa matéria.
Então, isso significa um número transcendente, tá? Porque representa a proporção da medida da circunferência, ou seja, o círculo, né? A linha dividido pelo diâmetro, tá? Vai ser uma matéria futura, mas diâmetro, o que é o diâmetro? Primeiro, como a gente constrói uma circunferência? Vocês já devem ter brincado com um compasso no sexto ano, quinto, né? O compasso, aquela objeto, objeto para fazer essa, entre outras figuras geométricas. Você tem aquela ponta seca, você fixa na folha, faz uma abertura, com grafite na outra ponta você faz um círculo. Aquele ponto, né, a ponta seca, aquele buraquinho que fez no caderno, aquele é o centro. É o centro do círculo. Ou seja, qualquer a partir desse ponto, qualquer traço que você traça desse ponto seco até a linha que você desenhou do círculo, ela se chama o quê? Raio. E a medida é sempre igual. Então, quando eu passo por esse centro, uma linha vai dividir a circunferência em duas partes iguais. E esta linha é o que nós damos o nome de diâmetro, ok? Então, o π não importa o comprimento da circunferência e não importa o diâmetro, tá? Mas quando eu pego o comprimento dessa circunferência e divido pelo seu diâmetro, sempre vai dar 3,141592, tá bom? E aqui tem outros números transcendentes, caso vocês queiram pesquisar, tem história da matemática para isso, é bem legal para isso, tá? Então, um outro número irracional intranscendente é o número de Neper, que é representado pela letra E. Vocês vão ver muito isso no ensino médio, esse Ezinho aí, que é 2,7181. E eu esqueci de botar o ponto de reticência, desculpa, tá bom? Tem reticência ali, né? E tem um outro também que é o número Φ, tá? Que é 1,618033 e vai seguindo, tá bom? O número de ouro é encontrado a partir da razão áurea ou a divina proporção, sendo encontrado em muitos elementos da natureza. Além disso, essa razão está presente em diversas pinturas, esculturas e construção. Então, isso aqui são só outros números, caso vocês gostem de história, para entender, né, como algumas pinturas foram feitas. E sim, muitas delas têm fundamentos matemáticos e construção a partir da geometria. Vocês podem pesquisar que é bem interessante. E para terminar, os números reais, tá? Os números reais não é nada mais, nada menos que o conjunto de todos esses quatro conjuntos numéricos que nós estudamos aí. Começamos pelo natural, depois fomos para o inteiro e vimos que o natural está dentro do inteiro. Depois fomos para os racionais e depois vimos que os inteiros estão dentro dos racionais. Fora dos racionais, nós vimos o quê? Os irracionais, tá? Que são números decimais que não possuem parte periódica. Aqueles números decimais que possuem parte periódica são números racionais, representado por quê? A união disso tudo é a que gera os números reais, ok? Então, quando eu falo assim, um número real, então significa que ele pode ser racional ou irracional, tá bom? Quando eu falo número racional, significa que esse número racional pode ser fração, pode ser inteiro, ou seja, positivo e negativo, ou pode ser exclusivamente natural, que é só positivo, tá? Quando eu falo de números irracionais, eu estou falando números transcendentes e estou falando números que não possuem raiz exata, ok? Então, a união disso tudo é chamado de números reais. Esse aí foram os sites que eu tirei a consulta para fazer essa aula para vocês, tá? Espero que tenha ajudado. Eu vou nos formulários, qualquer dúvida que vocês venham ter, podem perguntar para mim, sem problema nenhum.
E na aula a gente vai falando um pouco mais sobre esses assuntos, ok? Então, até a próxima. Se cuidem.